Gente, então, boa noite a todos. A gente vai dar início à aula, tá bom? Vamos fazer a subida vibratória. Boa noite. Então vamos lá, gente. Vamos iniciando então os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos desde já agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos agora acalmando a nossa mente, os nossos pensamentos, nos desligando um pouquinho das coisas lá de fora e vamos nos asserenando. E vamos nos ligando a eles, aos nossos mentores, nos ligando uns com os outros e nos ligando com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, a princesa Isabel e os negros, a Samirria e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, retirando e desintegrando os últimos miasmas e fogueiras de luz, e vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, o Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro, saudemos também ao Chico, Emmanuel, Eurípides Barçanufo e o patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos-as com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando o cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser instrumentos da sua luz, da sua paz, do seu amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus e uma boa aula a todos. Gente, é o seguinte, eu estou bem gripada, então hoje quem vai conduzir a aula vai ser o Alexandre, tá bom? Eu só estou de corpo presente aqui. Gente, então, hoje aqui eu vou estar passando essa última aula do semestre aí para vocês. E vamos iniciar então, como todas as outras, vamos passando a lição para a próxima aula. E essa próxima aula, então, é depois do retorno das férias, tá? Então, na página 68 do livrinho, né? A lição para a aula 58. Quem? E aí a gente vai... Não entendi.
Amanhã A eu tô aí. lição 105, né, ela vai estar no meu, é diferente. Deixa eu só ver aqui. Pensando que é nem todos, Todos, é Mas amanhã eu página vou estar 1. aí, eu te ligo amanhã à Estou noite. na apostila de vocês, a página 8. Eu não tenho o telefone dele. Não, chegou aqui agora. Tá bom, aguenta aí. Até mais. Muito bem. Então, vamos lá. Então, lição para a aula 58. Item 1, ler diariamente a lição 105, nem todos caminham verdade e vida. E vamos, nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Lucas 9, Beleza. Só avisa ele versículo que eu vou 28. estar em Rio Claro amanhã. Eu tô em Rio Digna Preto. de Amanhã cedo eu tô indo para notar-se Rio Claro. a Eu atitude do vou responder Mestre, para ele. convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação no monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Oi? Certo? O intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além Oi? é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de Carnaval aí? responsabilidades ou benefícios. Não se confia, Que lixo. imprudentemente, um aparelho de produção preciosa, cujo manejo depende de competência prévia, Vamos ver. Eu ao mandei primeiro recado homem para que ele. surge, tomadas de bons O desejos. gerente. Não se atraiçoa impunemente Não, ele mandou um oi aqui para a mim. ordem natural. Nem todos os aprendizes Beleza? e estudiosos receberão do Um além, abraço. não pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mister, além de boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha dos bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda gente que permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Nesse texto, ele fala, nem todos. Nem todos vão conseguir receber, certo? Esse intercâmbio com o plano espiritual. Aqui ele nos dá um exemplo que quando Jesus subiu ao monte, ele só levou 3 discípulos, porque somente aqueles 3 estavam preparados para poder terem aquela visão e participarem daquele momento. Os outros, apesar, né, do que ele diz aqui, eles ainda não tinham, digamos assim, esse merecimento. Então, eles não foram juntos. E é a mesma coisa que acontece conosco. Às vezes a gente começa, né, com aquele entusiasmo e nós queremos ter esse contato com o plano espiritual, desenvolver nossa mediunidade, receber, certo, as bênçãos, digamos assim, e poder trabalhar. Só que nós precisamos lembrar do mais importante. Nós precisamos merecer tudo isso. E como que a gente vai merecer? Primeiro, é quando a gente começa a se reformar, certo? A gente começa a fazer essas mudanças, essas trocas dos defeitos pelas virtudes. A gente começa a perdoar, a gente começa a entender as situações e a gente começa a seguir os ensinamentos de Jesus. E não é só isso, nós temos que também fazer o quê?
aquilo que Jesus pediu, né? Que é amar o próximo, trabalhar pela caridade, pelo amparo ao outro, certo? E sempre o quê? Sem julgamentos, né? E procurando fazer de que forma? Sem intenção pessoal, desinteressadamente. Então, são coisas que, se a gente for parar para pensar, tudo se encaminha naturalmente. E aí nós vamos começar a perceber que os nossos desenvolvimentos, os nossos intercâmbios, eles vão acontecer de forma natural e vão vir com mais intensidade, certo? Então, é para a gente pensar nisso, né? Que nem Jesus colocou aqui, na verdade foi Emmanuel que escreveu, né? Nem todos vão conseguir. E às vezes tem aqueles que vão falar, nossa, mas eu me empenho tanto, por que eu ainda não consegui? Porque ainda faltam coisas a serem melhoradas, a serem resolvidas, né? O livro Missionários da Luz nos dá uns exemplos a respeito disso. Então as pessoas lá, o grupo de médiuns falava, nossa, mas eu me dedico tanto ao trabalho ao próximo, por que eu ainda estou estagnado nisso? Eu não me desenvolvo. E a espiritualidade sabe tudo, né, a respeito de cada um. Então, não acontece, né, o desenvolvimento porque ainda tem coisas a serem resolvidas e a serem trabalhadas. E quando a gente atinge esse grau, digamos assim, né, de melhoramento, as bênçãos chegam. Chegam, digamos assim, bem perceptíveis, certo? E nós vamos percebendo que como é bom a gente poder servir, né? E ter esse intercâmbio e toda essa ajuda. Certo, pessoal? Algum comentário? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Alguma dúvida? Muito bem. Tá bom. Bom, aí então a gente vai seguindo aqui. No item 2, destacar o parágrafo que mais tocou seu coração e comentar. Depois, o item 3, meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. Por que o mestre convidou apenas Simão Pedro, João e Tiago para a transfiguração no Tabor? Qual a atitude, item B, qual a atitude apropriada do cristão face às revelações que o alcançam? Item C, como preparar-se para as revelações espirituais. E essa vez não vai ter uma vivência, mas tem afirmação. Depois a gente fala um pouquinho da vivência numa outra lição. Mas então, item 4, afirmação. Sirvo incondicionalmente ao bem, com vontade e firmeza. E vamos todos então? Sirvo incondicionalmente ao bem, com vontade e firmeza. Mais uma vez, sirvo incondicionalmente ao bem, com vontade e firmeza. E mais uma vez, sirvo incondicionalmente ao bem, com vontade e firmeza. Então, lembrando, pessoal, que essa lição vocês vão estar fazendo nas férias, para a gente estar passando na aula que vai iniciar em agosto, tá? Então é isso, gente. Então agora vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje a gente iria fazer a correção da lição para a aula 56. Mas como nós juntamos aí a aula 56, a aula 57, então a gente não vai fazer aqui no vídeo a correção. Aí depois, recebendo o caderno aí, a gente faz a correção por aqui, tá? E aí a gente passou a aula 58, a lição 56 vocês fizeram, vão estar entregando agora depois para a gente. E aí tem a aula 57. A lição para a aula 57 era para ter sido feita em aula. Porém, como a gente não está tendo aula presencial, então, aqui a gente conversou, a Rê achou, tem o item 2 da lição para a aula 57, que é a afirmação.
fazer uma afirmação que mais esteja precisando. Então, ela pensou assim, para vocês pensarem nisso, nesse período de férias aí, essas afirmações são todas as afirmações anteriores que vocês já fizeram, já trabalharam. Que se vocês forem lá no final do nosso livrinho, na página 85, vai estar destacada lá todas as afirmações. Tem a aula e a página que ela tá? Então aí vocês vão estar vendo e vão estar verificando aí uma que aí que vocês acham que realmente estão precisando. E aí depois fazer um comentário disso daí. E pode estar fazendo no 57 caderno. Primeira noite é Dorinho. O caderno ímpar, isso. 4.000 obrigado. Mas isso também para as férias e aí para estar entregando então no início do próximo semestre. Isso. Ok, gente? Então tem bastante coisinha aí para as férias, hein? 57, 58. Depois tem o testemunho, a reflexão. E ainda tem o livro aí para fazer a leitura. Então tem bastante coisa aí para ser trabalhada nesse período de férias aí, tá bom? E vamos então para a aula de hoje. Então vamos iniciando com a aula 56, que vai dar continuidade então ao estudo da Gênese e dando continuidade ao capítulo 11, Gênese espiritual. Vamos estar pegando ela aqui. Bom, então, gente, a gente parou na aula anterior, na encarnação dos espíritos, e agora ia entrar no item 32, que se refere aí a reencarnações. A parte de reencarnações, a gente também já conversou, tivemos até uma aula que foi recente, né, sobre isso, que vocês já trabalharam bastante, que foi a aula 54, né, na lição, e foi nesse tema aí da reencarnação. Mas vamos ver aqui o que a Gênese traz para a gente, né? Então, ela só vem reafirmando aqui já no começo, o princípio da reencarnação é uma consequência inevitável da lei do progresso. E aí, sem ela, como explicar as diferenças que existem entre o estado social atual e o dos tempos da barbárie? Então, é isso que mostra aí, a Gênese coloca, né? Que se não tivesse a reencarnação, ela é um jeito de estar explicando essas diferenças, como a gente vê aí nos livros, como era 2000 anos atrás, ou até 1000 anos antes de Cristo, toda essa diferença no nosso meio aqui que a gente vive. Hoje, como a gente vê a nossa sociedade, como era a sociedade, como eram as pessoas há tempos atrás. Então, é isso que a Gênese coloca, tá? E, na realidade, ela ali é bem curta, mas isso a gente acaba vendo aí em vários textos, né? Então, eu acho que já está bem colocado aí. Então, isso seria a parte aí de reencarnação. Depois, a gente iria mais para tarde. o outro item, que é emigração e imigração de espíritos. Que aí ele vai lá no item 33, né, desse capítulo, ele inicia lá, e aí ele coloca que há diariamente imigrações do mundo corporal para o espiritual e imigrações do mundo espiritual para o corpóreo. E isso é normal. E aí ele coloca também que há, pois, emigrações e imigrações também coletivas de um mundo ao outro,
Isso resulta a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindo a se misturar ao existente, constituindo novas raças de humanos. Então, aqui a Gênese só afirma esse acontecimento das imigrações, Tá jogando. das imigrações e imigrações. Então, aí a gente percebe o quê? Que a gente não tem só terráqueos aqui no planeta Terra. A gente tem outras raças que já vieram aqui, isso já ficou registrado. A gente tem da época do Egito raças muito avançadas que não iniciaram aqui na Terra, vieram de outros locais e foram colocados aqui. E isso, tanto a gente vai ver em seguida a raça adâmica, que é a raça de Adão, mas como também coletivamente. Por exemplo, a raça de Capelas e outras aí que tivemos aqui no planeta. E assim como tem também a saída, né, de pessoas daqui da Terra para outros planetas, que não tem mais condição de ficar aqui, ou que já atingiu um nível que tem condição de ir para mundos mais avançados. Isso também o Helder já colocou em palestra, por exemplo, é o processo que nós estamos passando aqui, de saindo do país, de um mundo, de expiação, e fazendo a transição para um mundo de regeneração, e todos esses acontecimentos, aqueles que não serão mais possível estar reencarnando aqui no planeta, vem todo mostrar esse exemplo, vem exemplificar essas imigrações e imigração de espírito. Ok? E aí depois, ainda, ele entra no específico aqui na Gênese, na raça adâmica, né? E vamos colocar aqui o que a Gênese fala, né? Segundo o ensinamento dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações, ou como queira, uma dessas colônias espirituais vinda de uma outra esfera, que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão denominada raça adâmica. Quando ela chegou, a Terra era povoada desses tempos imemoriais, como a América quando chegaram os europeus. A raça adâmica, mais avançada do que aquelas que tinham precedido na Terra, é mais inteligente, e ela conduziu todas as outras ao progresso. Então aqui ela que ela registra que foi uma das primeiras e que ajudou aí a alavancar o desenvolvimento aí do planeta. Porque senão isso talvez ou não aconteceria, ou seria muito mais lento do que a gente tem hoje. Ok? E aqui tem um outro destaque que a Rê deixou aqui para a gente, né? Que Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, porque desde a segunda geração construíram cidades, cultivaram a terra, trabalharam os metais, que até então, antes, isso aí não tinha acontecido. Ok? Então, isso, na realidade, aí, mostrando a necessidade dessas emigrações e imigrações, tá? E colocando, ele destacou essa porque essa foi a primeira aqui colocada aqui na Gênese. Ok? Eu acho que dessa parte de imigração e imigração, o demais é a leitura, mas eu acho que o essencial dessa parte é isso. E aí a gente ainda tem, nessa parte aqui, a doutrina, o assunto que é a doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido, né? Então que ele vai falar um pouquinho dos anjos,
Então ele coloca aqui que os anjos não são seres fora da humanidade, criados perfeitos, mas espíritos que alcançaram a perfeição, como todas as criaturas, por meio dos seus esforços e do seu mérito. Então aqui ela colocando também que os anjos não nasceram perfeitos, né? Que eles também são seres que tiveram que fazer aí o seu desenvolvimento, a sua elevação, a sua purificação. Aí para quem quiser tá dando uma lida, ele coloca mais coisas referentes aí aos anjos, né? O Helder também já colocou um pouquinho de anjos, quanto à parte evolutiva, que eles já em outros cursos, né, em outras palestras aí, que na realidade são seres aí bem mais evoluídos e bem mais lá na frente. Ok, gente. E referente a essa parte aí do capítulo 11, a Gênese Espiritual, que tinha ficado, né, que é a aula 56, basicamente são esses 4 assuntos, né, que ficaram para essa aula. Mas, assim, na essência, alguns já foram também bastante conversados. Então, eu acho que o importante dessa parte seria isso. Alguém gostaria de estar fazendo alguma colocação ou alguma pergunta? Ô, Alexandre, eu queria comentar. Não, pode falar. Boa noite a todos. Eu vou comentar uma parte aqui, que no meu entendimento, eu vou colocar o meu entendimento, aí se você puder, junto com a Renata, né, falar, dar a opinião de vocês e até o restante do pessoal. Mas, no meu ponto de vista, uma coisa, a gente tem que separar um pouquinho, né, em determinado momento. Uma coisa é a evolução humana do nosso corpo físico, tá? Fisiológica, tá? Todas as espécies animais do planeta, elas passaram por um processo de evolução, como vem passando, tá? Nosso corpo também, ele sofreu essa evolução ao longo dessas décadas, eras, enfim, desse tempo todo. Uma outra coisa que traz aqui na Gênese é a questão dos exilados de Capela. Ou seja, não existe nenhum espírito originado, efetivamente, nativo da Terra. Ninguém nasceu aqui. Todo mundo veio de algum lugar. E dentro do Exilados de Capela, Edgar Armond comenta isso, que é quase certeza, tá, que todo mundo veio do sistema de Capela. Tá? Através do expurgo, né, que houve lá, justamente por aquele sistema, aquele quadrante, ter chegado num nível evolutivo, todos os seres que não estavam condizentes com aquela evolução, eles foram transmigrados, como está acontecendo agora com a gente. Todos que não tiverem, de novo, né, acompanhando o ritmo evolutivo, serão transmigrados. Bom, enfim. Então, a gente tem 2 cenários. Um é a evolução material, né, o nosso corpo físico, toda a nossa estrutura física, que é esse corpo que a gente está vendo, e o outro é a nossa evolução espiritual, certo? Quando ele fala de raças vindas, né, de outros lugares, que existem essas raças, né, quando ele fala exilados de Capela, Capela é um sistema, né? Então havia várias raças naquele quadrante. Então por isso que houve uma mistura muito grande de raças. A raça adâmica era uma delas. A gente tem centenas de raças, né, que vieram e fizeram essa mistura espiritual, que hoje todos estamos encarnados como humanos aqui na Terra, certo? Que isso também deu uma alavancagem muito grande no nosso corpo físico, porque afinal de contas, esses espíritos evoluídos ou não, né, e essa mistura, essa miscigenação de raças, forçou também, a consequência disso foi que houvesse um melhoramento físico nosso. Tanto que no começo havia uma rejeição muito grande, até em alguns livros eu vi isso. Eles não queriam encarnar na Terra. Eles ficaram assim, poxa, lá no meu planeta eu tinha um corpo bem desenvolvido, tal, agora eu vou encarnar nesse praticamente um macaco, né? Eu não quero. Então, muitas encarnações foram compulsórias naquela época,
E isso, né, fez com que a engrenagem da evolução girasse mais rápido, né? Então, não sei, esse contexto de evolução ele fica separado na minha cabeça, o que é físico e o que é espiritual. E é até interessante que fazendo a lição da aula 56, ele fala, né, que aqui é uma grande escola e que a gente tem alunos de todos os níveis matriculados, né, todos misturados. Então, acho que isso é uma forma muito simples, né, de mostrar isso que eu estou querendo dizer. Então, é mais ou menos também o que eu entendi dessas últimas páginas aqui que a gente vem acompanhando da Gênesis. É isso que eu queria comentar. Não, certinho, André. É, na realidade, sim, isso que você colocou está certo quanto à evolução é física, né? E a evolução em torno geral, como que a gente colocaria a evolução do planeta. Se não tivesse essa vinda, porque lá em Capela existiam essas raças, eles estavam muito mais avançadas na época em que existia lá do que o planeta aqui. Então, tudo que eles trazem veio alavancar a evolução do planeta aqui. Agora, porém, para eles virem para um planeta que estava mais atrasado, pessoas boas eles não eram. Sim, sim, havia um atraso moral, né? Exatamente. Eles tinham um intelecto muito avançado, né, tecnologia, só que a moral não estava desenvolvida. Por isso que Então, não estava acompanhando, né, isso. Então, nessa imigração tem a parte boa, que esse avanço que eles já tinham, mas tem essa parte ruim, porque a maior parte, ou quase toda a parte que veio, não tinha esse desenvolvimento moral no mesmo desenvolvimento, aí vamos dizer assim, de conhecimento. Porque os que tinham foram para mundos mais avançados, que é o que acontece nesse momento aqui no nosso planeta. Então, sim, mas acho que é interessante esse complemento aí, acho que fica bem colocado. É legal esse assunto, né? Dá para a gente conversar bastante coisa, né? E até ficou bom, porque tem o item também, Exilados da Capela aí, mas isso aí precisa alguém que lê o livro, está com ele fresco na cabeça para estar colocando, mas ele ilustra bem e essas colocações aí do André, a gente já deu referência dele aqui em aulas anteriores, né, mas fica aí quem quiser se aprofundar nessa parte, né, nesse conhecimento aí, a gente já passou e fica de novo aí reforçado o livro Exilados da Capela aí para vocês estarem lendo. Tá joia? É que o Edgar Armon, ele coloca, né, ele classifica dentro do livro, é até um pouco difícil de ler, porque ele coloca a primeira, segunda, terceira raça, né, o formato que eles foram encarnando, né, um que era um pouco mais, se destacava por uma certa característica, qualidade, outros não, enfim, é bem técnico, né, a leitura Sim, daí desse depois livro. ele separa por partes do planeta, né? Alguns foram para onde é o Oriente, outros para onde é o Ocidente, hoje onde é a Oceania. Gente, mas vai cair, Vai. aí a gente retoma, tá, Deus, eu falo. Então, a gente está finalizando lá com os exilados da capela. Agora, acho que eu cheguei, estava cortando, né, André? Não sei se ia fazer mais uma colocação. Não, era isso mesmo. Faz um tempo já que eu li esse livro e é interessante, né? A gente foi expurgado lá do sistema de capela e a gente está passando pelo mesmo processo de novo, né? E muitos vão continuar sendo transmigrados, né? É, Complicado. como é difícil aí a evolução. Sim, verdade. Bem desafiador, né? Isso. Mas eu acho que fica bem colocado aí
fecha bem essa parte aí que a gente estava vendo, então, da Gênese, né, da Gênese espiritual. Ok, gente? E aí, então, aí agora a gente iria para a aula 57, então, continuando o estudo da Gênese, que é o capítulo 14, a parte dos fluidos. Então, vamos lá ver se a gente fala um pouquinho sobre essa parte dos fluidos. E aí a gente, seguindo aqui, né, ele vai falar da natureza e propriedades dos fluidos. E, no caso aí, então, vamos falar um pouquinho. Aí a gente já vai lá, eu acho que fica bem colocado aqui na Gênesis, esse item 2, que ele fala bem do fluido cósmico. Então, o fluido cósmico universal e como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Como no princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização e ponderabilidade, que se pode considerar o estado normal primitivo, e o de materialização e de ponderabilidade, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro. É o ponto intermediário, é o da transformação do fluido em matéria tangível. Porém, ainda aí não há transição brusca, visto que se podem considerar os nossos fluidos imponderáveis. Como o tempo médio entre os dois estados, cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo, pertence os do mundo invisível, dos mundo visível, e ao primeiro, o do mundo invisível. Uns, os chamados fenômenos materiais, que são da alçada da ciência propriamente dita, e os outros classificados de fenômenos espirituais, ou da alçada da ciência propriamente dita, outros classificados como fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos e cabem nas atribuições do espiritismo. Tem uma observação aqui na Gênese, né, que é do Allan Kardec, que ele trata dos fluidos psíquicos ou espirituais considerados como matéria constitutiva do mundo espiritual, tendo a mesma origem que a matéria no fluido cósmico universal, porém inacessível à observação em nosso mundo. Bom, gente, dessa parte do fluido cósmico universal, tem uma explicação que eu lembro, que foi o Helder que deu, que fica fácil a entender. A gente tem o espírito. O que não é espírito é fluido cósmico universal. E ele, que é o gerador de todos esses fluidos diferentes, de nomes diferentes, tudo vem do fluido cósmico universal. Então, ele é essa base de todos esses outros fluidos, certo? E vamos colocar aqui, tem também uma parte aqui que eu acho que é bom a gente dar uma lida aqui. Os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam mais especificamente à existência do espírito, estão nas suas atribuições do espiritismo. Mas como a vida espiritual e a vida corpórea estão em contato incessante, os fenômenos de ambas as ordens se apresentam simultaneamente. O homem, no estado de encarnação, só pode ter percepção dos fenômenos físicos que se ligam à vida corpórea. Os que são de domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos
no estado de espírito. Ok? Então a gente percebe, na realidade, onde ele é mais bruto, onde ele é mais denso. Essa, quando ele está mais próximo à parte espiritual, aí a gente aqui não tem, como a gente, muito acesso, ou poucos aí conseguem estar visualizando. Certo? E aqui, eu deixei destacado também, antes da gente ir para o próximo, outro item que é importante do fluido, do fluido universal, é destacado aqui, que o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia. O ponto oposto é sua transformação em matéria tangível. Então, aquilo que a gente estava falando, a parte mais densa, poderíamos dizer que aqui é o mundo material, o mundo aqui que a gente está vendo, é uma parte que está mais próxima dessa matéria, que é tangível, e a parte mais pura, que chega até aquela que a gente ainda não consegue nem ter o conhecimento, que é mais próxima à parte espiritual. Tá? E aí, falando nos fluidos aí mais próximos, ou os fluidos espirituais, aqui ele coloca que a qualificação dos fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em última análise, eles são sempre matérias mais ou menos quintessenciadas. De realmente espiritual, só mesmo a alma ou o princípio inteligente. Dar-se-lhes essa denominação por comparação apenas, e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer que são matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados de fluidos espirituais. Ok. A gente deu para entender um pouquinho a parte do fluido cósmico universal e dele, do espírito. Alguém gostaria de estar colocando alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Pode falar. Pode Tá falar. todo mundo assim. Deixa eu falar, então. Eu acho que para a gente entender um pouquinho tem que ler muito esse livro aqui. Esse é um Ler deles. mesmo, devagar e pensando e estudando tudo, não é? É difícil. Dá para entender um pouquinho, mas tem que ler mesmo. Sim, na realidade, assim, para a gente entendendo isso aí, eu já volto aí, André. A gente tem que realmente ir estudando e vendo, fazendo outros cursos. Essa parte de fluido também a gente vê bastante no curso de paz, ele é colocado também. E tem outros livros, né, que ele acaba sendo colocado. Mas não só esse assunto, não especificamente só toda essa parte que é espiritual, é mais técnica. É uma coisa que a cada tempo a gente vai mudando com aquilo que cada um vai recebendo. Tá? Então, por isso, assim, às vezes, de nós todos aqui, o entendimento nessa parte espiritual vai variar bastante de um para o outro. Quer dizer que está errado? Não, quer dizer que é o conhecimento que a gente conseguiu captar no momento. Mas, conforme vai avançando, isso vai melhorando, tá? André? Ô, Alexandre, eu estava relembrando aqui, eu dei uma lida nessa parte e surgiu uma dúvida, eu acabei me confundindo nas minhas conclusões internas. Qual que é a relação do fluido cósmico e do ectoplasma? Você lembra disso? A relação? Mais pra frente, aqui entrar na parte das doações, né? Não.
Porque, na verdade, quem fornece o ectoplasma somos nós, né? Sim. Encarnados. Os espíritos não têm, né? Perfeito. Precisam da gente para fornecer o ectoplasma, né? Porém, você quer... Mas assim, a sua dúvida se ele é um fluido? Não, então, na verdade, eu estava tentando lembrar qual que era a relação, porque assim, o que eu lembrava, que o fluido cósmico universal, ele é a base de todos os fluidos, né? E a partir do momento que a gente absorve esse fluido, em contato com o nosso magnetismo animal, nosso espírito, né? Ele se transforma em ectoplasma, é isso, né? O produto, né, é dessa relação da nossa absorção, o subproduto seria o ectoplasma. Sim, porque ele vai gerar, porque o ectoplasma, ele é uma matéria do outro plano. Sim. Então, só que para ela ser gerada, aí eu não sei tecnicamente exato essa parte. Precisa da matéria mais densa, que é a matéria do nosso corpo encarnado. Então, sim, É um produto, por exemplo, né, dessa... isso, o espírito em si, ele não consegue gerar essa matéria de ectoplasma. E também não é só com a matéria do nosso corpo, por exemplo. Precisa também o auxílio dos elementais, para estar dando a contribuição dele também para a geração aí do ectoplasma, que é a matéria que daí ela é muito utilizada no plano espiritual, né? No plano, desculpa, astral. Acho que é mais ou menos isso, André. Não lembrava se era um produto, mas era isso mesmo. O fluido cósmico universal é a base, né? Aí, dependendo do contato que ele tem com outras propriedades, ele se transforma, né? Exato, ele é a base de tudo, né? Só não é, que nem a gente colocou, voltando ali só para ficar bem claro, ele fala de fluido espiritual, mas não tem nada, isso é uma matéria espiritual, não tem a ver com o espírito. O espírito é o único que não está ligado aí que está fora do fluido cósmico universal. Na realidade, ele é que manipula o fluido cósmico universal e gera todos esses outros aí, como a gente está colocando. Perfeito. Obrigado. Que é isso. Certo, gente? Mais alguém gostaria de estar colocando alguma pergunta, alguma coisa? Ok. Então aí a gente pode avançar para uma outra parte também que é importante, né, nessa primeira parte, na natureza e propriedade dos fluidos, né, que é a formação e propriedades do perispírito. Então aqui ele coloca, né, na Gênese, que o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos também que o corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido, condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, pois o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispíritico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, mas ainda que os dois em estados diferentes. Então, acho que aí fica bem colocado aí que o fluido é a base de todos e aí, através dele, são gerados os outros aí. Ok? E aí também acho que essa parte também é bom estar colocando. Os espíritos extraem o seu perispírito do meio em que se encontram. Isto é, eles formam esse envoltório a partir dos fluidos ambientes. Resulta daí elementos construtivos do perispírito e devem variar conforme os mundos. Sendo Júpiter considerado um planeta adiantado em comparação à Terra, e como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispíriticos
hão de ser ali de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim, não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal. Também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os envolve. Deixando a Terra, o espírito aí abandona o seu inventório fluídico e torna outro apropriado ao mundo que vai habitar. Acho que aí, complementando também, né, aquela parte de emigrações e imigrações, né? E que não dá nem para a gente quantificar a quantidade de fluidos diferentes que tem, né? Então, ele coloca a base de tudo, mas depois essa outra parte que vai se abrindo. Aí, para quem gosta, tem bastante coisa para estar lendo. Tá, gente? Mas eu acho que isso aí dá um pouquinho da ideia dessa parte fluídica aí, né? E dessa formação dos corpos, né? E um pouquinho do entendimento da matéria. Aqui, bem densa, né? Já no plano astral, onde a gente tem o perispírito, já mais etéreo, mas também sendo matéria. Isso que a gente aqui não consegue estar tangendo ela, está sentindo e visualizando, mas existe também. Ok? E se tem mais alguma coisinha que seria legal a gente estar colocando dessa parte de fluido? Ô Alexandre, esse detalhe aqui do item 8, né, que você leu agora, é interessante porque isso implica em várias coisas, né, principalmente na atualidade, né? O pessoal está falando bastante de viagem para Marte, né, querem visitar Marte, não sei o quê, projeto assim, projeto assado, mas existe, né, esse grande desafio, né, que eu acho que não sei se o pessoal viu, né, essa parte, né? O nosso perispírito, ele não tem compatibilidade, né, com esses planetas. Então, assim, tem um grande X aí que está meio que encoberto, né? Um outro detalhe também que, na hora que você estava lendo, veio na minha cabeça. É por esse motivo que seres de outros planetas têm uma aparência tão diferente, divergente da nossa, né? O pessoal fala, poxa, mas o cara é azul, o cara é verde, o cara é roxo, né? Então, assim, só lembrando, né, que o nosso perispírito ele é constituído da matéria do nosso planeta, no nosso caso a Terra, né, que dá origem a esses fluidos que constituem o nosso corpo. Então, por isso que aqui todo mundo é mais ou menos tudo meio parecido, né? E aí, seguindo nesse exemplo aí que você deu, eu acho que vale assim, um lembrete, né, aí da evolução espiritual aí de cada ser, né? A gente, como ser mais atrasado, a gente não consegue, por exemplo, estar avançando no mundo mais avançado. A gente está indo, por exemplo, visitar, seja a hora que a gente dorme, e está saindo do nosso corpo, e poder fazer ali, a gente não consegue, a gente não tem essa capacidade que o André colocou, de estar manipulando esse fluido, porque a gente tem a condição de estar entrando nesses mundos mais avançados. Porém, o contrário acontece. Isso também já foi colocado, né, em outros cursos, em outras palestras. Então, eles mais avançados, eles têm capacidade de manipular o fluido e fazer, e poder estar vindo em mundos mais atrasados. Eles conseguem fazer essa manipulação, porém, não quer dizer que eles vão ter a mesma constituição física aí, igual da gente, aqui o André colocou. Eles conseguem estar vindo, a gente consegue estar, alguns com a mobilidade bem mais aí desenvolvida, consegue estar visualizando, né? Mas conforme você vai tendo essa purificação aí, também vai sendo dado essa condição aí de se manipular aí o fluido e está tendo essas possibilidades. Por isso que a gente tem a ajuda aí de espíritos mais avançados, tanto na parte científica quanto na parte moral. Né? Então é mais bem lembrado aí, André. Desculpa. Eu ia fazer a pergunta e você já respondeu. Porque, assim, então,
que eu estava entendendo, o fluido nosso, nós estamos aqui na Terra, a gente vai adquirindo esse fluido. Não sei se é isso que eu estou falando. Para poder a gente ter condições, se futuramente para ir para um outro planeta mais desenvolvido, a gente vai, nosso corpo, o nosso perispírito e o espírito vai adquirindo esses fluidos para poder estar em contato com os outros planetas. Seria isso? Mais ou menos, Rogério. Pelo que eu entendo, na realidade não é o fluido que a gente tem que adquirir e evoluir. O que a gente tem que evoluir são os nossos pensamentos. Porque o pensamento, quanto mais puro o pensamento, mais puro é o espírito, mais ele consegue manipular os fluidos. Na realidade, o fluido, ele materializa seus pensamentos. Então, não é o fluido que a gente tem que buscar adquirir, tem que buscar melhorar. Isso é automático. Ele vai ser consequência da nossa evolução, da evolução do nosso espírito. Por isso que é muito importante a renovação que a gente faz, essa renovação interior. A gente só vai avançar quando a gente purificar os nossos pensamentos. Tá? Eu acho que isso, pelo que eu li de tudo que já apresentaram para mim, é essa realmente aí a sequência que a gente tem que dar, aquilo que a gente tem que buscar. Por isso que em toda parte, na casa, aqui no curso, insiste tanto na reforma interior. Ô, Rogério, fazendo um complemento aí do Alexandre, Tá. Só tem um jeito da gente sair, e o caminho é para dentro, né? Então, assim, quanto mais a gente se interioriza, né, trabalha a nossa reforma íntima, aí é o caminho da gente se elevar espiritualmente. E se elevando, aí a gente, quem sabe, teria acesso, né, a outra turma, um pessoalzinho de fora, mas sem essa elevação, né, que é o caminho interno, pode ter o fluido que for aí em volta da gente que não vai. Então é o tijolinho, né? O fluido. Minha avó tinha razão. É o tijolinho que você vai plantando e vai colhendo para formar a casa. É isso aí. Hoje é o que é possível para a gente, é o que estamos aqui hoje. Não é um texto que foi nada hoje, nem todos. A Rita está lembrando aqui, Rogério, o texto de hoje, nem todos. Nem todos, porque não é alface, modo dizer, né? Não é plantar alface, não. Não é alface, não. É difícil. A gente ficar um minuto sem julgar, sem falar nada, sem pensar mal, é complicado. Tem o livro lá que eu li, né, que na realidade a gente está lendo também no Mediúnico, só que é o paralelo, né, que o espírito, eu vou colocar espírito porque é o espírito que pensa, que produz os pensamentos. E ele iguala isso a um dínamo. E o dínamo não para, é o tempo todo processando. Então, a gente é o tempo todo processando pensamento. Então, a gente não consegue parar de pensar. A gente tem que modificar os pensamentos. E essa é a grande dificuldade. Vocês vão estar lendo agora Horizontes da Vida, depois tem Horizontes da Fala, e vão finalizar com Horizontes da Mente. Porque o mais difícil é mudar os pensamentos. A gente muda a atitude, muda uma fala, muda uma ação, mas às vezes o pensamento nos entrega. E aqui, que nem já foi também colocado, o nosso corpo denso, ele amortece muito os pensamentos. Então, muita coisa que a gente pensa não transforma, não se gera uma ação, uma reação. Ele bloqueia, ele tem essa capacidade. Porém, quando você perde esse envoltório denso, aí os seus pensamentos ficam livres. Então, tudo aquilo que você pensa tem a capacidade de materializar. Então, não tem jeito. Trabalhar esse trabalho duro, árduo, difícil de mudar os pensamentos. Isso que a gente tem que trabalhar bastante. O Alexandre, do outro lado, né, nosso pensamento ele interfere muito facilmente no fluido cósmico, né?
que o fluido cósmico ele é plástico, né? Ele é moldável, né? Então o nosso pensamento molda, né, esse fluido muito facilmente. Então a gente não consegue se esconder, né, do outro lado. Ou você é bom ou você não é. Aqui não, aqui às vezes a pessoa, né, finge que é uma coisa e não é, né? Acaba enganando. Lá do outro lado não tem isso, né? Não Não tem como isso. esconder. E por isso aí a gente volta lá na necessidade das reencarnações, que é para fazer esse trabalho de melhorar nós mesmos, para a gente galgar aí escalas maiores aí, né? Escalas superiores, né? Mas é isso, É interessante o que o André falou, porque assim, aqui a gente engana os outros, André, mas a gente não engana a Deus. Agora, É verdade. nós estamos bem expostos. É verdade. A gente engana os amigos aqui, né, encarnado, né? Até os desencarnados, até o André Luiz fala, né, que a gente tem um hálito mental, né? Eles conseguem ver a qualidade dos nossos pensamentos em cores, né? Então eles já sabem, ó, isso aí fingido, né? Santo do pau oco, né? É, mas tá joia, gente. Acho que foi bom. Acho que assim deu para a gente visualizar um pouquinho essa parte espírito fluido, né? O fluido base de tudo. Esse mundo nosso aqui, esses mundos aí ao lado. Na realidade é isso, a base é espíritos e fluidos, né? Fluidos mais materializados, outros mais etéreos, mas eu acho que essa parte de fluido seria isso, gente. Certo? E aí a gente pode avançar mais um pouquinho aqui. Tem uns outros destaques sobre. Deixa eu só ver se esse aqui eu já coloquei para vocês. A gente pode avançar aqui, olha, para a qualidade dos fluidos, né? Que eu acho que é isso que eu já acabei adiantando um pouquinho, mas vamos lá, olha, está no item 16. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância capital e direta para os encarnados. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo esse modificar as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más do pensamento, que os fazem vibrar, modificando pela sua pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes protegem são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos espíritos bons são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. Então, acho que a gente, isso que a gente tinha colocado ali, né, que a gente tinha conversado, fica aqui bem colocado aqui na Gênesis. A gente antecipou um pouquinho mais para vocês verem aí, referente à importância do bem e do mal. E isso que o André colocou, não só em cada um, mas no geral. Não é só um ou outro que influencia, tudo tem a influência. Né? E por isso que nem já colocado uma vez, não adianta a purificação de um só. Tem que ser a purificação de todos. Quanto mais a gente alavancar, mais vai melhorar. Tudo é um conjunto, tudo é interligado, não tem nada isolado. Então, a gente, é claro, assim, quem está avançando aí, buscar jogar umas cordinhas para a gente que está mais atrás aí, puxando aí para a gente seguir junto, que isso ajuda a todo mundo aí. Tá joia, gente? Eu acho que essa primeira parte de natureza e propriedade dos fluidos, eu acho que a essência basicamente é isso, né? Aí vocês podem estar vendo, tem mais algumas colocações aí no livro da Gênesis para quem quer aprofundar um pouquinho, né? Embora é muito em cima disso que a gente estava conversando,
referente a essa parte do fluido cósmico, né? Do perispírito. Gente, quanto à parte do perispírito também, tudo bem, que é o nosso corpo intermediário. Então tá bom. E agora então, vamos avançando aqui. Essa outra parte, que seria o item 2 do capítulo 14 dos fluidos, né? Ele vai falar um pouquinho e vai estar explicando alguns fenômenos considerados sobrenaturais, né? E que daí depois a gente estudando com o Espiritismo aí, né? A gente também vai estar vendo muita dessa parte lá no final, chegando lá para o curso de servidor, que a gente vai estar estudando essa parte de Jesus. Então lá também é colocado bastante, vai estar explicando um pouquinho mais. Mas vamos ver aqui, a gente ele destacou aqui para a gente. Essa parte das explicações, então, começa no item 22, né? E ali ele vai falar um pouquinho de vista espiritual ou psíquica, vista dupla, sonambulismo, sonhos. Tem aqui no item 22, nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve buscar a causa da dupla visão ou visão espiritual, também chamada de visão psíquica, com a qual várias pessoas são dotadas, frequentemente sem saber, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é um órgão sensitivo do espírito. Por ser intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais, que escapam aos sentidos carnais. Okay? Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e restritas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, elas estão generalizadas. O espírito vê, entende e sente todo o seu ser, o que está na esfera da irradiação de seu fluido espiritual. Ok, gente? Então aqui ele coloca um pouquinho, né? Como que é a base dessa que ele fala, visão espiritual, né? A visão psíquica, né? Que, como aí o Helder já colocou, né? No curso mediúnico assim, mas é aquela, a visão do lado espiritual a gente não vê com os nossos olhos aqui, com os olhos que a gente vê aqui no nosso plano, né? Então, é com a outra visão que a gente consegue estar acessando aí, ou tendo as visões aí do plano astral, tá? Então, aqui na Gênesis ele inicia e está colocando essa parte. Então, a parte que a gente tem densa aqui, a gente não consegue estar acessando aí ao plano espiritual, precisa desses outros recursos aí que estão junto aqui, ligados ao nosso espírito, tá? E aqui, ó, mais um pouquinho da visão espiritual, que nem eu acabei de colocar. Olha, a visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo. É a percepção das coisas que não ocorre através da luz comum. A luz material é feita pelo mundo material. E para o mundo espiritual existe a luz especial, cuja natureza é desconhecida, mas, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo, destinado às percepções visuais da alma. Há então a luz material e a luz espiritual. Ok, gente? Então, acho que dá só para mim ler mais um, que é só um complemento dessa aqui. Olha. O mundo espiritual é clareado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Aí, só complementando essa parte aqui da luz.
Então, ele aí falando um pouquinho, né, dessa parte da visão espiritual, tá? Em relação à nossa aí, visão aqui nossa, né, do nosso corpo. Tadeu, está faltando e menos de 2 minutos, acho que já vamos abrir outro. Vamos. Daí depois a gente vai aqui para esses últimos itens aqui. E então ali a gente falou um pouquinho da visão, e aqui depois ele tem, que eu acho que a gente já poderia falar um pouquinho, que é o item curas. Embora isso tem bastante, muitos aí que já fizeram o curso de passe já viram o curso de passe, né? Mas tem o pessoal que ainda não fez, então a gente vai falar um pouquinho, então referente aí à cura, um pouquinho sobre isso daí. Então vamos lá. O fluido universal é, como se viu, o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância ou envoltório fluídico. O fluido desempenha o papel do agente terapêutico, cujo efeito será subordinado à qualidade e às suas circunstâncias especiais. Então, aí em cima do fluido, depois a gente dando sequência, vai ter a ação magnética, que se pode produzir de várias maneiras. E aqui ele coloca, né, pelo fluido do magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Aí, ou pelo fluido dos espíritos, que agindo sobre um encarnado diretamente e sem intermediário, para curar ou acalmar um sofrimento, para provocar o sono sonambúlico, espontâneo, ou para exercer qualquer tipo de influência física ou moral. O magnetismo espiritual, cuja qualidade é proporcional à do espírito. E há também, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o humano dá a esse último as qualidades que lhe faltam. O concurso dos espíritos em semelhantes circunstâncias é por vezes espontâneo, mas o mais comum é que o apelo do magnetizador o provoque. A faculdade de curar pela ação fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara, e seu ponto de excelência pode ser considerado como excepcional. Certo, gente? Então, aí ele colocando um pouquinho sobre os processos de cura aí, né, as curas espirituais, né, que não tem, que nem ele coloca aqui, né, nada de sobrenatural. Então, ele coloca aqui bem que é tudo feito através aí, da magnetização, agindo sobre os fluidos aí e fazendo aí os reparos aí, né? Não é a palavra certa, mas fazendo o tratamento, né? Aí em cima das pessoas que estão precisando aí. Isso a gente vê bem no trabalho lá da casa. Acho que tem bem caracterizado aí os 3 tipos aí de tratamento, né? Então, é só para
colocar aí, está colocando que é um trabalho realmente feito por espíritos encarnados e desencarnados. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de coisa do outro mundo. É tudo explicadinho aí. Basicamente, da parte de cura, gente, é isso. É só a Gênesis aqui só demonstrando isso daí mesmo, tá? Ou alguém queria estar complementando, colocando alguma coisa ou alguma dúvida? Ok, gente. Então vamos avançando aqui. Aí, eu não sei qual a agenda de vocês, né? Mas aí a gente teria depois as aparições e transfigurações de espíritos, né? Essa inicia no item aqui 35, vai até o item 39. Eu acho que aqui é mais só uma colocação referente às transfigurações, que está bem lá no finzinho, no item 39, que acho que vale a pena a gente dar uma paradinha. E assim que se produzem as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Esse fenômeno é o resultado de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o corpo de uma pessoa viva, e por vezes no momento da morte, em vez de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero, e que geralmente elas são perceptíveis para todos os presentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque tem por base a matéria carnal visível, enquanto que nas aparições puramente fluídicas não existe a matéria tangível. Ok? Então, só aí uma colocação sobre as transfigurações e as aparições, que também é aí em função aí no fluido, tá? E depois a gente tem a parte das manifestações físicas e mediunidade, que são do item 40 ao item 44. Vale também uma colocação aqui, olha, no item 41, lá no final. É igualmente com a ajuda de seu perispírito que o espírito faz com que os médiuns escrevam, falem e desenhem. Como não tem um corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer se manifestar, ele serve do corpo do médium, cujos órgãos toma emprestado e os faz agir, como se fosse seu próprio corpo, por meio do fluido fluídico com o que o envolve. Bom, esse daí são só três aí, né? Três formas aí de atuação aí da mediunidade, né? Claro aqui que o pessoal já aí com mais anos de casa aí já viu bem mais coisas referente à mediunidade, e acho que também fica claro aí que não tem nada de sobrenatural aí, todas elas aí, interligando aí os espíritos, né, através das conexões e das mediunidades aí que cada um possui, cada um pode estar desenvolvendo, tá? Mas isso também a gente vê diariamente aí, né, no centro. Ok? E vamos para a última parte, que seria um pouquinho das obsessões, falando de obsessões e possessões. Na realidade, essa parte, quem está fazendo o curso de apometria, está vendo com bem mais profundidade, né, essa parte de obsessões e possessões, embora a gente está começando, o André e o Tadeu já mais avançados aí, já dominam bem essa parte, mas só umas colocações aqui da Gênesis, assim como foi colocado sobre a mediunidade. Essas colocações aqui é mais para demonstrar que não existe nada de sobrenatural, nada de coisa do outro mundo.
é tudo uma coisa tangível, tudo explicável, tá, gente? Então aqui, ó, vale só a colocação. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito distintos, desde a simples influência moral, sem marcas externas sensíveis, e até perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E aí, para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo para garantir da obsessão, é preciso, desculpa, eu acabei lendo meio, para preservar-se das doenças, fortificamos o corpo. Para garantir a fortificação da obsessão, é preciso fortificar a alma. Tá? Então, é aquilo, né? E buscar o equilíbrio, que nem o Helder fala, buscar a harmonia e manter a vibração alta, né? Muito fácil, 3 itens só, né? Mas isso, assim, bem básico, né, gente? Porque isso é assunto aí de outros cursos aí que vai estar sendo aprofundado, essa parte de obsessão e possessão. Gente, alguma colocação, alguma dúvida? Alguém que está acrescentando nessa parte? Tadeu, André? Eu acho que a intenção aqui é ser bem superficial, né? Mas teria muita coisa para falar, né? Tem um livro, para quem quiser, chama-se Diálogo com as Sombras. Eu até tenho esse livro, acho que eu tinha emprestado para a Margarete, mas ela me devolveu. É bem interessante, explica muita coisa da questão, né, dessa relação de obsessão, a questão de doutrinação, né? Ele explica os mecanismos, né, da obsessão, e acho que é bem interessante esse livro. Você já leu, Alexandre? Não, esse é um que eu não li ainda. Na realidade, estou chegando mais nessa parte de obsessão e possessão agora no curso de apometria, tá? Mas é uma parte, a gente vê também pouco, né, no curso de doutrinação, né? Não é tão... realmente eu acho que ela é muito focada mesmo nessa parte agora no curso de apometria, né? Então, para quem quer ver um pouquinho mais, além do livro, né, André, fazer esse curso, né? Sim, com certeza. Tem que estudar, né? Mas isso, assim, provavelmente, eu me lembro, a gente entra, às vezes, em assuntos de perturbação, assim, em outras passagens aí, a gente vai estar sempre indo e voltando, né? Essa parte que a gente passou do capítulo dos fluidos aqui agora, né, nessa aula 57, é que nem o André colocou, é uma base, na realidade é só para demonstrar, né, que não existe, ela ajuda aqui a trazer para a gente que não existe nada de sobrenatural. Então, é claro que, né, a maioria aqui já está com 3 anos de casa, mais 4 anos aí. Então, a gente já vê, já tem entendimento de algumas coisas, né? Então, isso acaba sendo um pouquinho de repetição. Mas é importante, né? Porque às vezes uma pessoa que está começando, né, tem acesso ao livro da Gênesis, né? Ele já vai estar vendo, vai estar desmistificando um pouquinho esse medo, essa parte aí do sobrenatural. E, na realidade, tudo isso está ligado aos fluidos, né? A manipulação dos fluidos. Então, tudo ali se encaixa. Parece simples, né? Aí entra a complexidade, porque isso é muito amplo e tem coisa aí de fluidos que ainda a gente está longe do nosso conhecimento. Principalmente quando eles vão ficando mais etéreos, mais puros, para esses mundos mais avançados. Mas eu acho que vale esse entendimento.
é simples assim, mas importante. E aí, aquele que despertou a curiosidade aí, avance, busque nos cursos, avance nesse conhecimento, tudo vem estar somando aí. Eu vou pular lá para a Sueli. Sueli ajudou um pouquinho ou atrapalhou? Ah, ajudou sim. Mas eu vou ler muito esse livro aqui, outros, porque eu acho interessante, acho difícil. Eu acho difícil, mas eu não entendi sim. Vou ler essa parte de sonambulismo direitinho, porque eu sou sonâmbula. Vou ler muito sobre isso. Eu gostei, eu entendi sim. O que eu tinha para entender, mas vou ler tudo, viu? Bem lido, porque é muita coisa. Ela é um pouquinho, essa parte da Gênese, para mim, é difícil porque ela tem um pouquinho de parte técnica, né? Então, às vezes, ela acaba sendo um pouquinho pesada, diferente de outros assuntos específicos do curso, né, de reforma, né? Mas é importante. Eu vim, assim, mais a perguntar se você pegou um pouquinho, né? Eu sei que os outros já têm um tempo de casa, outros Peguei já sim. fizeram alguns cursos, né? E a ideia também era dar aí uma centelhazinha aí para Peguei você. sim. O que eu achei importante é que todo mundo tem muito medo mesmo. Pensa que é uma coisa sobrenatural. Como você falou, não é. Então as pessoas têm, nossa, desespero por causa de tudo. E se você chegar, espero que todos cheguem, né, ao, ao grau de servidor, aí a gente vai estar lendo um pouquinho, né, da época lá de Jesus e vai ver de forma um pouquinho mais tangível as coisas que Jesus fazia. Não tão tecnicamente, mas vai ver que não tem nada de sobrenatural. Na realidade, Tudo é explicado. tudo é explicado. Na realidade, só que a gente não consegue entender é o avanço dele. O quanto é avançado o seu espírito. Mas eu entendi, de tudo que explicou, eu entendi. Gostei. Mas vou ler para ficar mais. Porque, na verdade, estou começando a aprender, né? Perto do que eu vejo as explicações de todos vocês, mas eu chego lá. Chegamos sim, Sueli. Chego Tá? lá. Gente, então era isso que eu tinha aí para passar um pouquinho para vocês dessa parte, era isso. E acho que com isso encerramos aí o primeiro semestre. Ok? Foi ótimo, né, gente? Eu gostei muito. Tá bom, assim. Deixa eu até colocar, voltou um pouquinho aqui, tá aqui do lado. É que se eu começo a falar muito, eu começo a tossir sem parar. Na verdade, então, pessoal, a gente finaliza o primeiro semestre aqui, né? Como é que se diz? Eu espero que que vocês continuem firmes agora para o próximo semestre, tá, pessoal? Vocês vão entrar de férias, às vezes a gente entra de férias, a gente acaba, né? Meio que ficando um pouco mal acostumados, mas vai ter as lições, vai ter os livros lá para estar lendo, tá? Procurem estar lendo, fazendo certinho, para não perder o ritmo, tá, pessoal? Para a gente poder voltar no próximo semestre, ok? Então foi muito bom. É uma pena a gente não estar presencial, a gente não pode fazer festinha. Não é, com fraternização, quero deitar. Mas Acordar mais cedo quem amanhã, sabe viu? agora no final do ano a gente esteja tudo junto, firmes e fortes, né? Para seguir. E aí espero estar voltando para restabelecido, com o Tadeu restabelecido, os dois firmes e fortes que puxam aí o curso, né? Hoje foi, eu sei que é um quebra-galho aí para vocês, tá, gente? Mas espero ter passado o que era importante aí para vocês hoje. E vamos aí no retorno aí, tá contando com a rede de volta. Pelo jeitão. Foi ótimo, Alexandre, foi ótimo. E melhoras para vocês saírem logo. Agora está de férias, você pode dormir bastante.
Alexandre, Descansa, viu, Renata? Descansa. pelo jeitão vai continuar, né, online, porque aqui É, em provavelmente. Rio Tadeu. Preto, todo mundo saiu a lei já segunda-feira passada, ó, tudo com lugar usando máscara, e mais que triplicou aqui o Covid, né? Então eu acho que Eu fiz autoteste, o meu deu negativo. ainda bem, Então, né? vai ser gripe mesmo. Provavelmente a gente deva voltar mesmo, Tadeu, porque até a gente está no período de inverno, né? E além da Covid, a gente está com esse avanço aí das gripes, né? E algumas cidades ainda, para completar, ainda tem a dengue também bem avançado. Então, é provável, mas a gente vai estar informando certinho, vai ter Isso. a reunião, isso com, eu não digo agora em junho, mas provavelmente em julho aí, né? E também vai estar definindo a data de volta certinho, né? A gente Isso. vai estar comunicando Aí para depois a gente põe vocês. no grupo, comunica certinho. Então tá Tá, bom. pessoal? Embora com muitos, a gente tem contato na casa e tem contato não digo diário aí, mas está toda semana se vendo. Então tranquilo, tá? Vocês vão estar informados certinho. Uhum. Ok. Então vamos lá, gente. Podemos encerrar então? Ok. Muito bem, então vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos agradecendo desde já por mais esse tempo precioso a nós concedido, por mais esse aprendizado que tivemos e vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e doando um pouquinho do muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos mentalizando Jesus e vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, vibrando para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, vibrando por todos os lares onde existam leitos de dor. Vibremos também pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares e por eles também. Vibremos pelos lares dos nossos parentes e nossos amigos e por eles também. E vamos vibrar por todos os lares da Terra. Vibremos pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, pela nossa sede na Avenida Sabura Camini, número 810, por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e seus assistidos. Vibremos pela Câmara de Passes e pela urna de vibrações, e por todos os nomes lá contidos. E agora vamos vibrar por nós mesmos, abrindo os nossos corações em preces que se cumprem em nós os Evangelhos do Cristo. Seja a nossa norma de conduta por toda a eternidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.